Amém. Glória a Deus. Domingo passado nós falamos sobre a necessidade que nós temos de encher o nosso coração de esperança. A necessidade que nós temos de confiar no que Deus disse, que é a palavra dele. Mudou uma chave em mim quando eu entendi que a fé é algo que você pode adquirir de propósito. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente admira a fé delas, a coragem que elas têm. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo passei a minha vida assim, admirando pessoas de fé. E foi libertador para mim entender que eu também posso ter fé. Dá para saber que o assunto hoje é fé, né? Você também pode ter fé. A fé não é para algumas pessoas escolhidas, algumas pessoas privilegiadas. É por isso que lá em Judas, a palavra de Deus fala assim que nós precisamos batalhar diligentemente. Você sabe o que é diligentemente? Com todas as suas forças, com todo o seu empenho. Batalhe. Sabe o que é uma batalha? A batalha é uma coisa assim que a gente... Não, batalha é você se esforçar também. É uma guerra, uma luta. Batalhe diligentemente pela nossa fé. Então nós podemos batalhar diligentemente pela nossa fé. Na semana passada nós falamos dessa necessidade que temos de ter esperança. Eu quero acreditar no meu coração que esse ano que está iniciando será um ano melhor da minha vida. Mas já entendi muito rápido que Deus não vai ser melhor para mim esse ano. Ele sempre é bom. Então, para que esse ano seja melhor, eu preciso entender no meu coração, não, eu preciso fazer mudanças na minha vida. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. E como você faz isso? Quando você decide batalhar pela sua fé. Quando você decide conhecer melhor a Deus. Quando você decide passar tempo na presença de Deus. Nós estamos em um mundo onde as pessoas elas buscam por coisas fáceis e coisas rápidas, né? Já estamos passando aquele tempo de micro-ondas. Micro-ondas foi lá para trás, mas já está surgindo coisas, né? Air fry e outras coisas aí que que as coisas acontecem bem rápido. Antes, para você assar alguma coisa demorava um tempo, né? Você tinha que colocar fogo, colocar lenha no fogão, no forno, aqueles fornos a lenha, demorava. Hoje você liga um micro-ondas, liga um aparelho desse aí, e você tem um pão de queijo, você tem um frango, você tem outras coisas assadas de uma maneira tão rápida. Isso faz com que também as pessoas andem mais ansiosas em querer respostas mais rápidas, até mesmo para com Deus. E nós precisamos entender que a fé, ela não acontece de uma hora para outra. É por isso que Jesus comparou o reino de Deus como uma semente. Ele comparou a fé como um grão de mostarda, que uma vez que é plantado, e é regado, e é feito o cultivo da maneira correta, o que vai acontecer com uma planta, com uma semente que você joga na terra, aduba aquela terra, rega aquela terra? Ela vai crescer. E como ela vai crescer de uma hora para outra? Eu não sei vocês, mas aqueles desenhos que a gente assistia, né, na televisão, parecia lá aquele
Eu lembro quando eu era pequeno, não cresci muito, mas quando eu era bem menorzinho, tinha uma historinha que fala Joãozinho e o pé de feijão. Quem já foi ensinado a ler com essa historinha, Joãozinho e o pezinho de feijão? Foi rapidinho aquele pezinho de feijão cresceu, não foi? E parece que aquele pé de feijão chegou nas alturas, não foi? De uma maneira tão rápida. Então existe também muitos crentes que estão acreditando nesse tipo de fé. Que a fé não precisa ser orar, não precisa ser batalhar por ela. Que a fé é algo assim que vai acontecer. Você vai estar comendo um dia um prato de macarrão e de repente a fé chegou. Mas não é assim que acontece. Existe um processo para que você cultive a fé dentro do seu coração, para com que a fé cresça dentro do seu coração, e é passando o tempo com Deus. Existe também uma mensagem de que se você tiver fé, você tem dinheiro, você tem carro, você não enfrenta doença, você não enfrenta enfermidade, você não fica triste, você sempre está bem. Principalmente nessa área física, né? As coisas que você enxerga, vê. Então, a pessoa que tem fé, existe essa mensagem. Se você tiver 2 carros, 3 carros, você tem fé. Sua conta, como é que está a sua conta lá no banco? Ah, você nunca enfrentou nenhuma doença? Você nunca enfrentou um problema com família? Então, existe esse tipo de mensagem aí também que está bombardeando muitas pessoas e elas estão procurando por esse tipo de mensagem. Mas eu quero dizer para você que a fé ultrapassa essa situação. A fé é você acreditar no que Deus acredita. A fé é você confiar no que a palavra de Deus disse. Isso é fé. A fé não tem nada a ver com o que você esteja enfrentando. A fé tem a ver com que o seu coração, com aquilo que você crê. Você pode estar enfrentando um dia ruim e você pode sim ter fé. Você pode sim estar enfrentando dias difíceis com a sua família. Isso não quer dizer que você não tem fé, porque você está enfrentando dias difíceis, problemas. Ah, se você estiver enfrentando circunstâncias, então você não tem fé. Não, isso não é verdade. A fé é você acreditar no que Deus acredita. Jesus falou assim que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sei que muitas pessoas aí estão em pé porque elas só têm o pão, né? Mas Jesus falou assim que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu falo também dessa maneira, eu não estou isentando que é vontade de Deus que você prospere. É vontade de Deus que você seja curado. É vontade de Deus que você tenha alegria, tenha paz. Mas eu não quero que você acredite que se você, por algum acaso, estiver enfrentando um dia difícil, você não tem fé. Muitas vezes eu já me senti condenado, porque eu estava enfrentando situações difíceis, em família, filhos, né? Às vezes algumas pessoas chegavam até para nós, olha e aí e tal, como é que está a sua casa, a sua família? Alguns já até sabiam que às vezes a gente estava enfrentando coisas, às vezes lá dentro de casa, com as nossas filhas, problemas, dificuldades, adolescentes, né? Mas isso não quer dizer que enfrentar dias difíceis você não tem fé. Ou enfrentar uma doença, uma enfermidade, você também não tem fé. Ter fé é você confiar no que a palavra de Deus disse, independentemente das suas circunstâncias.
A palavra de Deus diz que nós não podemos andar pelo que vemos e sentimos, mas nós precisamos andar pela fé. Amém. Você precisa confiar, colocar a confiança no seu coração, trazer para dentro de você a fé, fazer com que essa fé na palavra de Deus, no que Deus disse, cresça dentro de você. A palavra de Deus é a verdade. Todo o resto de circunstâncias, de dificuldades que você vê aí fora, não é verdade. A palavra de Deus é verdade. É por isso que a palavra de Deus diz que céus e terra vão passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. Esses dias o Thaís estava me mostrando um videozinho, onde alguém falava assim, né? Que tudo aquilo que você adquire aqui, compra, ou talvez você vê com seus olhos naturais, que são coisas materiais, ficam velho, passa, acaba. Às vezes eu gosto de até usar aqui aquela situação onde eu falo assim, né? Quantos de nós já desejamos ter aqueles carros, igual por exemplo, quando eu vi um Opala, na minha época os Opalas eram Opala, né? Aí eu vejo esses mesmos, talvez os mesmos Opalas, hoje não tem mais esses Opala que eu via antes, daquela maneira como eu enxergava, mas os Opalas que eu via antes, se existia algum, eles estão caindo nos pedaços. Muito velhos. Mas naquela época, quando eu olhava para aquele Opala, eu falava, meu Deus, eu desejo ter uma coisa dessa. Às vezes as grandes mansões, eu dormia num quarto, às vezes com 3, 4, 5, e às vezes não tinha espaço para dormir nem na cama, dormia no chão. Mas às vezes alguns de nós já passamos em frente a algumas casas que nós considerávamos mansões, né? Esses dias mesmo eu estava passando em frente a uma casa, ela está toda abandonada hoje. E várias vezes eu passava ali perto daquela casa e falei, gente, eu queria morar numa casa como essa. Eu já tinha entrado algumas vezes lá dentro daquela casa, o chão lá de casa era um chão batido, igual esse chão aqui. Chão batido, né? E aí passava cera, tinha aqueles escovão que as meninas lá escovavam aquele chão. Mônica está rindo ali, provavelmente ela escovava muito aquele chão. Será que escovava? Tinha um escovão que as meninas escovavam aquele chão ali lá de casa. Mas lá nessa casa onde eu estou falando para vocês que eu considerava como uma mansão, tinha tipo um ladrilho, uma coisa diferente. Não era uma cerâmica, mas era um piso diferente, que era um piso comprado, onde tinha alguns desenhos de flor, alguma coisa assim. E aquele piso ele era instalado ali naquele chão. Mas hoje, passando lá em frente a essa casa que eu considerava uma grande mansão, ninguém mora nela. Está jogada. Chuva, o sol, desgastou aquilo tudo, os anos também que se passaram. Então, uma coisa eu quero dizer para vocês, batalhe pela fé de vocês. Busque a Deus enquanto nós podemos encontrar Ele. Amém. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando agora. Ter fé não é você ter coisas. Muito pelo contrário, eu posso dizer ainda para vocês o seguinte, que a palavra de Deus diz que muitos creram e não viram a promessa acontecer aqui nesse mundo, aqui nesse tempo. Partiram para a eternidade sem ver com os olhos naturais o que Deus tinha prometido que ia enviar, não para eles ver, mas para que pudesse acontecer. O que aconteceria com alguns de nós se nós ficássemos 100 anos
esperando a promessa de Deus acontecer. Noé acreditou que ia chover. E Deus deu uma promessa para Noé de que ia chover. Noé, construa sua arca. Eu vou enviar chuva. E naquele tempo a chuva, nunca tinha acontecido uma chuva dessas que nós vemos hoje. A chuva vinha lá de cima e caindo sobre o solo. Quando chovia era tipo uma irrigação no solo. E durante 100 anos Noé passou construindo a arca. Ah, mas tinha uma multidão de gente com Noé. Será? A palavra de Deus diz que não. Noé, ele confiou no que Deus disse e ele começou a construir aquela arca praticamente só. Ele e a família dele. Às vezes Deus nos envia para andar com Ele de uma maneira onde você não vai ver coisas, onde você não vai ver aplausos. Você só precisa confiar no que Ele disse. Amém. Então diga assim, fé é eu confiar no que Deus disse. Isso é fé. Não tenha também ansiedade em seu coração. Muitas pessoas nesse mundo agora que nós estamos vivendo, estou falando de cristãos, elas ficam procurando por palavras de Deus, através de pessoas. Deixa Deus dar uma palavra para mim, vou procurar uma pessoa para dar uma palavra, Deus usar aquela pessoa. A palavra de Deus é suficiente. E eu sei, quando eu falo isso, eu não estou negando que Deus usa pessoas para nos ensinar, para nos ajudar. Mas o que eu estou falando é que pessoas, às vezes, muitas delas, são preguiçosas para buscar a Deus, mas são rápidas em querer uma resposta rápida do que vai acontecer com o meu futuro, vai acontecer com a minha vida. E ali elas passam anos e anos e anos na vida delas como cristãos, procurando esse tipo de respostas rápidas. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada, muitas vezes, solitária, sozinhos. Talvez você não vai encontrar muitas pessoas para que esteja junto com você. Então, vamos compartilhar aqui? Já estamos compartilhando, né? Eu queria que vocês abrissem em 1 de João, capítulo 4. Quatro? Não, 5. Primeira de João 5. Nós temos consciência de que o mundo que nós estamos agora, ele está mais difícil para viver. E ele não vai ficar mais fácil para viver. E quando eu falo que não vai ficar mais fácil para viver, eu estou falando das pessoas que não estão buscando pela fé. 1 de João 5, versículo 4. Fala assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que pode vencer o mundo? Primeiro, você precisa aceitar Jesus. Você precisa nascer de novo. Nenhuma pessoa com seu esforço próprio, com a sua sabedoria própria, com a sua capacidade própria, vai poder vencer esse mundo. A única maneira de nós superarmos e vencermos este mundo é aceitarmos Jesus, sermos humildes, confiar no plano de salvação que Jesus já nos deixou, quando Ele entregou a vida dele por mim e por você. E aí continua dizendo assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa
fé. Amém, gente? Fé você não pode mostrar. Jesus falou que a nossa vida de andar com Deus, né? Crer em Jesus, aceitar Ele e andar com Ele aqui, é como um vento. Você vai mostrar o vento para as pessoas? Ele falou isso para Nicodemos. Nós não sabemos de onde o vento vem e para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus estava falando sobre esse poder que acontece quando alguém aceita Jesus, quando alguém nasce de novo. Existe esse poder que acontece, transformador, de que nós não podemos mostrar. Porque você continua ainda, muitos de nós continuamos ainda enfrentando as mesmas circunstâncias. E aqui continua dizendo assim, ó: quem é o que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu queria que vocês fossem lá para Marcos. Marcos 11. Versículo 22. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Gente, eu vejo que às vezes existem muitas coisas que querem nos tirar do caminho de continuarmos essa caminhada que nós estamos, que eu estou, que você está, que eu acredito que você esteja, de buscarmos a Deus. Jesus falou assim: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas demais coisas que Deus sabe que a gente precisa nos serão acrescentadas. Rapidinho existem coisas que vão tirando as pessoas do caminho. Rapidinho vai existir coisas que vai querer tirar você, a sua atenção das coisas de Deus. É por isso que nós temos que estar atentos em colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Tenha de fé em Deus. Jesus não falou aqui para você confiar em nenhum político, você confiar nas bolsas de valores, você confiar na moeda, num plano de governo do seu país, você confiar aqui na sua conta bancária, você ter fé nessas coisas. Mas ele falou: tende fé em Deus. Amém. Ter fé em Deus é você confiar plenamente no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes é você estar enfrentando uma doença, uma enfermidade, e você está lá confiando na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que verdadeiramente pelas suas pisaduras eu sou sarado e curado. Às vezes, muitas vezes, você está enfrentando um problema financeiro, e você está lá confiando no que Deus disse. Obrigado, Jesus. A tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz que eu preciso conhecer a graça, e eu conheço essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Que sendo o Senhor rico, por amor a mim, o Senhor se fez pobre, para que pelas suas pisaduras, para que pelas suas pobrezas, eu me tornasse rico. Eu sou próspero. E as contas estão lá muitas vezes até vencidas, algumas delas. Mas você está lá confiando plenamente no que a palavra de Deus disse. Amém.
Então aqui está falando assim, ó, tende fé em Deus. Observou-lhe Jesus, tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu vejo que muitos cristãos, eles são confusos em relação à dúvida. Eu tenho muita dúvida, eu não tenho fé. Essa dúvida que está falando aqui, que você não pode ter, é no seu coração. Talvez na sua mente natural vai ter embates. Talvez na sua mente natural você venha enfrentar embates de insegurança. Isso não tem nada a ver também com a fé. E quanto mais essa fé crescer, mais ela também vai dominar, vai controlar toda a sua mente. Não desista da sua fé. Você já viu alguém que vai para a academia e no dia seguinte ele está todo musculoso, todo forte? É um processo. Da mesma maneira a fé. É um processo. É um processo que vai acontecendo dentro de você. Escolha passar tempo com Deus. Escolha edificar a sua fé. Escolha fazer com que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu coração. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Ele fala assim, ó. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Agora vamos ver aqui em Mateus 4. Mateus 4. 4:4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito. Gente, essa parte aqui que está falando aqui que Jesus afirmou, ele estava tendo um embate aqui com o diabo. E o diabo estava querendo trazer circunstâncias para ele ali, de adversidades ali, de situações difíceis, onde ele estava enfrentando. Tentando ele de todas as maneiras. Jesus, ele estava sendo tentado aqui. E aqui ele sendo tentado, ele disse, está escrito. Quando nós também formos sermos tentados em relação a qualquer coisa, você pode se erguer e dizer o que a palavra de Deus disse. Está escrito. A palavra de Deus disse assim. Amém. Diga de novo, fé é eu acreditar no que Deus disse. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém. Fé é isso. É você confiar com todo o seu coração no que a palavra de Deus disse e se estabelecer no que Deus disse. Está escrito, Jesus falou. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muitas pessoas que elas estão confiando, que elas têm fé. Porque para elas não estão enfrentando dias difíceis, elas não enfrentam circunstâncias. E talvez elas até
Confronte alguns de vocês. Você não tem fé. Olha a minha garagem. Olha a minha conta. Olha a minha vida. Eu não passo por circunstâncias igual você está passando. Nós estávamos vendo um videozinho esses dias que mostrava os crentes da Coreia. Lá na Coreia, as pessoas quando aceitavam Jesus, que eu não sei se isso acontece mais ainda hoje, mas existia uma perseguição para aquelas pessoas que se convertiam. E todas elas que se convertiam a Jesus, elas já se convertiam com o entendimento de que se elas aceitassem Jesus, elas seriam perseguidas. E a primeira coisa que elas recebiam logo depois de receber Jesus é um kit, chamado kit cadeia, kit prisão. Você já pensou? Você recebeu Jesus e ele já te entrega um kit, chamado kit prisão. Porque provavelmente, se você aceitou Jesus, provavelmente você seria perseguido rapidinho para ser preso. Então nesse kit já tinha tudo que você ia precisar, caso você fosse preso. Um colchonetezinho, um travesseirinho. Hoje as pessoas estão aceitando Jesus já pensando na limusine, no helicóptero. Porque os pregadores que estão anunciando Jesus agora não estão falando mais de perseguição, mas eles estão falando das vitórias. Você já imaginou? Se você fosse um comerciante naquela época de Jesus, naquela época que os apóstolos pregavam o evangelho, e se você recebesse Jesus, todo mundo boicotava o seu comércio. Ninguém podia comprar lá. Praticamente o seu comércio ia falir. Quantas pessoas iam querer comprar na mão daquelas pessoas? Ninguém ia querer, porque as pessoas que comprassem na mão dele poderiam ser preso, poderiam ser perseguido também. Essa era a vida de um cristão. Hoje nós vivemos com muito mais liberdade. Mas em muitos outros lugares, o evangelho ainda tem sido perseguido. Existe uma perseguição ainda para muitos cristãos. Então Jesus falou assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Tende fé em Deus. O que é que vai fazer com que eu e você vença o mundo? A nossa fé. A minha fé, a sua fé. E o que eu faço para que eu possa ter fé? Passe tempo com Deus, ore bastante em outras línguas, para a sua edificação, para que você deixe com que o Espírito Santo construa algo sólido dentro do seu coração. Traga convicções da verdade para dentro de você. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem aí em João 17. João 17. Versículo 15, Jesus fala assim: não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, diga assim: eu não sou deste mundo. Gente, se nós não somos deste mundo, nós não seremos bem tratados
por este mundo. Às vezes a gente fica querendo ser bem tratado por este mundo, querendo que... Na minha época a gente falava assim, ô mundão, não acaba não. Que a gente ficava tão desejoso em viver esse mundo, ser aceito por esse mundo, estar inserido nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo. Lá em João diz assim, aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que é uma das maiores evidências de que a sua fé está crescendo? A sua fé em Jesus. O amor por este mundo, ele vai apagando, apagando mais e mais. Então aqui Jesus está falando assim, eu oro, não para que os tire deste mundo. Nós, como cristãos, precisamos continuar aqui pregando o Evangelho. Amém? Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Temos um inimigo. E esse inimigo, ele é o diabo. Seu inimigo não é Deus. Às vezes algumas pessoas ficam doentes, falam, Deus quer assim, então é assim eu vou ficar. Não, você tem um inimigo, e seu inimigo é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele só sabe fazer isso. Algumas pessoas se conformam com um poder destrutivo e colocam a culpa em Deus. Você tem um inimigo, Jesus está falando que eu oro para que os proteja do príncipe deste mundo. E a segurança para que nós estejamos protegidos é ficar lá na presença dele. Amém. Nós não precisamos ter medo deste mundo. Nós não somos daqui deste mundo. Mas nós não precisamos ter medo dele. Amém. E aqui Jesus fala assim, não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são deste mundo. Nós não somos deste mundo. Como Jesus também não era deste mundo. Tudo quanto Jesus fazia não era voltado para ficar aqui, mas era voltado para o que ele estava investindo no reino de Deus. Os olhos de Jesus não estavam para cá, mas estavam em Deus. Amém. E aqui fala assim, eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Todo o tempo que nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos santificados, somos santificados. Não tenha medo de palavras, não tenha medo de qualquer praga. Todo o tempo que você estiver aqui, existe uma santificação de Deus disponível para cada um de nós. Diga assim, eu sou santificado pela tua verdade. A minha casa está santificada pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. A palavra de Deus é a verdade. Qualquer pessoa, não importa, qualquer uma delas que queira levantar praga ou palavra destrutiva contra nós, não vai pegar. Porque nós estamos santificados pela tua palavra, pela tua verdade. E a tua palavra, a tua verdade, a tua palavra é a verdade.
O que Deus disse é verdade. Amém. O câncer é mentira. A doença, qualquer que seja ela, é mentira. A pobreza é mentira. Pode ser um fato, mas não é verdade conforme o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. Amém. Agora eu queria que nós fôssemos lá para Hebreus, para a gente finalizar. Versículo 10, capítulo 10. Eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Então aqui ele diz assim, capítulo 10, versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Não abandone a vossa confiança. Que confiança é essa? Confiança nesse mundo, no governo, no dinheiro que você tem na sua conta? A confiança que ele está falando é em Deus, gente. Não podemos abandonar nossa confiança em Deus. E aqui ele fala assim, pois nela há grandioso galardão. Amém. Há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Todos nós precisamos de perseverança. Perseverança é aqueles momentos onde você dá vontade de parar, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de desistir, mas você não desiste. Amém. Quantos já chegamos aonde nós já chegamos? Nós vamos voltar para trás? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer se nós pararmos de ter comunhão com Deus? Não tem para onde a gente ir. Para mim não tem o que eu fazer. Eu não sei você, mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que mais fazer. E aqui ele fala assim, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Existe uma promessa de que ele vai vir, e ele virá. Esses dias chegou um crente lá em casa, e ele estava desanimado e falou assim, olha Júnior, eu não sei se a palavra de Deus é a verdade. Ele já estava desesperançoso da verdade. Já estava sofrendo alguns embates na mente dele de que a palavra de Deus não era verdade. E eu tive que ministrar para o coração daquele homem, de que a palavra de Deus é a verdade. É por isso que nós necessitamos uns dos outros, para estimularmos uns aos outros nessa caminhada. É uma caminhada solitária, uma caminhada onde você não vai encontrar muitos crentes fazendo o que nós estamos fazendo. Muitos crentes estão atrás de quê? De distração. Eles estão atrás de distração. Algumas coisas para fazer com que eles se sintam felizes. Eu vou procurar uma igreja onde faz com que eu me sinta feliz. Eu vou procurar um lugar onde eu venha me distrair mais. Procure a Deus porque Ele é para você, não por aquilo que você talvez, ou sua mente natural, almeja. A palavra de Deus é a verdade. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando. Não importa o dia ruim que talvez você esteja enfrentando.
E aqui continua dizendo assim: pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Como é que o justo vai viver? Pela fé. A fé não é a ausência de circunstâncias. A fé não quer dizer que é a ausência de perseguições. Quantos de nós, às vezes, já ficamos olhando para a vida dos outros, de alguns outros crentes, que talvez não ora, talvez não lê a Bíblia como você lê, talvez não jejua, e você vê aqueles crentes ali confrontando, talvez falando para você: olha, eu não preciso fazer o que você está fazendo. Olha a minha garagem. Olha a minha casa. Aqui dentro de casa não tem ninguém com problema. E às vezes você tem lá uma relação de coisa que você está enfrentando, de lutas, dificuldades. Diga assim: a fé não é a ausência de circunstâncias. A fé é a convicção do que Deus disse é a verdade. Amém. A fé é você acreditar no que Deus disse. A palavra de Deus é verdade. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Não importa o caminho fácil que muitos crentes estão pegando. Domingo passado nós falamos aqui um pouco, que eu falei assim, que às vezes na nossa caminhada, imagina, Deus manda você montar num cavalo. E você vê aquele tanto de gente passando com aqueles carros mais potentes. E aí você fica indagando: poxa vida, eu poderia estar andando um carro desse aí ao invés de estar andando nesse cavalo. Mas lá na frente você vê aqueles carros tudo parado. Porque existe uma colina, uma montanha onde o carro não pode subir. E aquelas pessoas que for de carro naquela velocidade, eles vão ter que voltar e pegar o cavalinho se eles quiserem. Porque ali naquela montanha só vai subir quem tiver montado num cavalo. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Às vezes muitas delas passam com a velocidade rápida e você está lá, a trote. Meu Deus, parece que eu não saio do lugar. O processo de edificação, ele é lento, mas ele é constante e é perene. Amém. Nós não somos crentes plantadores de alface. Você sabe o que é um plantador de alface? Depois de 30 dias, 40 dias, eles voltam tudo de novo, recomeçando. Porque o plantio de alface não dura muito tempo. Tem que voltar tudo de novo. Então, aqueles crentes que estão sempre fazendo as mesmas coisas, voltando do início, recomeçando de novo, recomeçando de novo, recomeçando de novo, recomeçando de novo. Seja um crente plantador de jabuticaba, tâmara. Talvez demore em produzir, mas quando produz, você não precisa mais ficar cuidando daquilo ali. Vai ficar produzindo constante. Amém. Quem já plantou jabuticaba sabe o que eu estou falando. Você tem o trabalho, é verdade, aquele trabalho do início, difícil, que você não vê resultado. Diz que tinha uma planta lá na Ásia, que depois de 5 anos que você tinha plantado ela só crescia 60 centímetros, depois de 5 anos. É como se fosse um bambu, uma coisa assim, uma planta da região de lá. Mas depois, no 7º ano, no 6º ano, quando acontecia o 6º ano, essa planta ela crescia 7 metros de uma vez. Ela crescia em torno de 7 metros em um só ano. O que essa planta estava fazendo que ela não cresceu quase nada
nos primeiros anos. Ela estava estabelecendo as suas raízes. O que acontece quando você passa tempo orando em outras línguas e você é desafiado em querer mostrar sua fé para as outras pessoas, e as outras pessoas ficam perguntando: cadê? Já passou um ano. Cadê Marivaldo? Marivaldo está ali, né? Todos nós estamos aqui. Mônica, Eneida, Walter, Fó, Maísa. Deus está estabelecendo a fé dentro de cada um de nós. Raízes, para que quando esse processo de crescimento for visível, já tem toda a fundação para sustentar aquela planta que vai crescer lá dentro. Amém? Não fique procurando o caminho fácil. Jesus falou assim que largo é o caminho que leva para a perdição. Estreita é a porta. E poucos, ele falou que poucos, não é muita gente. Você lembra lá de Noé? Poucos acreditaram e confiaram no que Noé dizia. E vai chover, gente. Gente, eu sou admirado, eu fico admirado com a fé daquele homem. Porque não foi depois de 5 anos que a arca estava pronta e que choveu. A Bíblia diz que depois de 100 anos, e Noé todos os dias ele tinha um púlpito, que era aquele barco que ele estava lá construindo. E ele pregava lá de cima daquele barco lá, que ele estava pregando a mensagem. Vai chover, gente, vai chover. Construa a sua embarcação. Deus está falando conosco, gente, vai chover. Os dias vão ser difíceis. Construa a fé dentro de cada um de nós para que nós possamos superarmos os dias difíceis. Não vamos querer trilhar o caminho desses crentes que estão procurando o caminho fácil, o caminho da distração, o caminho da promoção. Mas vamos ficar lá porque Deus está querendo que a gente fique lá. Amém? E aqui fala assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Agora Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim: o que eu agrado a Deus é usar a minha fé. Amém? É a minha fé, a sua fé, é a única coisa que pode agradar a Deus. Não são obras, não são coisas, mas é a nossa fé, no que Ele já fez. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa. Olha, a nossa recompensa, ela virá. A sua recompensa, ela virá. Amém? Que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Agora, versículo 32. Vamos falar um pouquinho aqui dos antigos que viveram pela fé. 11:32. Quantos exemplos mais darei? Se vocês lerem aqui o capítulo 11, vocês vão ver de muitos exemplos aqui
que o escritor começa a dizer daquelas pessoas que andaram pela fé. E aqui ele fala: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento. Amém. A fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias. Isso aqui está falando da fé, gente. Enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados, jogados ao cárceres. Alguns outros, a Bíblia diz aqui, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que lhe havia prometido, tendo em vista, esse versículo 40 é maravilhoso, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Amém.